Pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. De acordo com o ofício número 111 de 2019, excelentíssimo senhor prefeito Rosemar Benedito Pereira Prado, presidente da Câmara Municipal de Ipadebuna, sediada na Praça Monsenhor Ernesto Almiro Arantes, número 43, em Ipadebuna, Estado de São Paulo, vem cordialmente solicitar que Vossa Excelência disponibilize e represente a Prefeitura Municipal para palestra na audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em atendimento aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ocorrerá às 14 horas no dia 2 de julho do ano corrente. Convido o senhor Joaquim para que possa explanar a matéria e dar continuidade à audiência. Boa tarde a todos. Presidente da comissão, vereador Edinho, demais vereadores, senhor Renato Celeste, eu tenho a honra de cumprimentá-lo pelo trabalho nessa casa. E fugiu a Flavinho Pedroso, né? Vereador Pedroso. Vereador Flavinho Pedroso, demais servidores e funcionários, mas em atenção à população que nos ouve pelo meio de comunicação, principalmente pela internet. O que acontece muitas vezes quando a gente fala de lei de diretrizes, né? É uma coisa, como a gente fala no próprio sentido, diretriz, caminho. Qual é o caminho para 2020, né? Diante dessa questão econômica nacional, que tem um reflexo no município também. A audiência pública nada mais é que uma forma de esclarecer alguns pontos, questionar alguns pontos, verificar o que pode ser emendado, se cabe uma emenda ou não, bem como demonstrar para onde a gente vai caminhar, tá? Já foi falado muitas vezes nessa casa, nessas audiências, que nós já tivemos períodos bons de receita, e isso gerou que atendimento melhor à população, criou programas, né? Então o executivo, ele não tem que guardar dinheiro, ele vai demonstrar em serviços para a população, tá? Voltando à estaca como a gente está hoje, estaca anterior, mas ela não vai voltar no estado anterior, ela vai, algum crescimento a gente teve. A gente já chegou a ter receita aqui de 21 milhões de ISS, a época das obras de pavimento, de recapeamento, de duplicação e de gasoduto. Hoje a gente tem que se contentar com 7 milhões e alguma coisa a 8 milhões, né? Então a gente tem que voltar na realidade. O orçamento nosso já chegou a ser alto, já chegamos a diminuir, sim, porque a gente tem que fazer como na casa da gente, tá? Então, o orçamento, como a gente fala em diretrizes, hoje a gente fala assim, o que eu vou fazer? O que eu pretendo fazer? Né? Sem citar valores, tá? Basicamente é o seguinte, eu vou continuar, por exemplo, né, com 2 empregadas domésticas, no primeiro momento, pode dizer aqui, na hora que eu for fazer a lei orçamentária, eu falo, 2 empregadas domésticas, na casa da gente não dá, né? Eu quero comprar um carro, trocar o carro, não, esse ano já não vai dar. Então, a gente está trocando ideia só, o que eu pretendo fazer. Depois, na lei de diretriz orçamentária, ela dá, como a gente fala, diretriz, tá? O orçamento, para a LOA, porque a diretriz já está fixada no PPA, com algumas alterações, para mais e para menos. Se a economia, se tem uma perspectiva de aumento de receita, você aumenta, para atender a população. Se não tem uma retração de economia, você aperta, ajusta para onde está, mas sem comprometer os programas sociais. Então, você não vai criar muito programa. O ano que vem é o ano eleitoral. Não dá para criar programas, dependendo da situação, não dá, para aumentar a parte social. Então, você tem que adequar o que você tem. Bem, na LOA, Lei Orçamentária Anual, aí sim, aí vai falar de valores e questionamentos, né? Então, em síntese, eu vou fazer um apanhado aqui. Qual é o papel das leis? Qual é o papel das diretrizes orçamentárias? É situar
se uma posição intermediária entre os dispositivos do PPA e da previsão da receita e despesa da lei orçamentária. Então, cumpre o papel de balanceamento entre a estratégia traçada pelo governo e as reais possibilidades que vão se apresentando ao longo de sua gestão. Ou seja, antecipa, dessa forma, a definição de prioridade de escolha. Então, na LDO, eu vou ter o que é prioridade e o que não é. Tá? O PPA, de novo, ele está previsto lá, para 4 anos. A LDO é um ano de lá, é um quarto, né, uma quarta parte de lá. Mas, dependente da situação atual, como falando, vai melhorar ou vai ficar mais justo, vai deixar alguma coisa para o próximo exercício, tá? O que vai dar para cumprir dentro do PPA? Então, as leis de diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instruções para a concretização de um plano de ação governamental. Ou seja, ela vai demonstrar o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer. Então, é um instrumento de planejamento, onde entre outras providências, destaca-se as voltadas para a elaboração do orçamento. Tá? Então, a lei de diretriz é uma peça que não vai entrar muito em valor. Quanto vai ser o orçamento? É claro que a gente tem uma perspectiva de valor aqui, tá? Que eu vou passar para vocês quando vou ler o projeto de lei, alguns tópicos principais. Então, o conteúdo da lei orçamentária é falar assim, o que vai ser fixado de prioridade e meta? Vai ter alteração tributária? E a política de pessoal? Como a gente vai trabalhar? Bem como que vai ser o orçamento da Câmara, da Fundação Cultural e do Instituto de Previdência, tá? Além de que, vamos demonstrar o equilíbrio de receita e despesa, tá? Não adianta eu querer gastar se eu não tenho receita para contrapartida. Estabelecer norma de controle de custo, avaliar e propor metas de primário resultado nominal, bem como riscos fiscais, despesas de caráter continuado e, por fim, o que a gente espera na atual conjuntura. Nós estamos em julho, né, passamos um primeiro semestre, hoje ainda eu ouvi no rádio que a economia, a indústria cresceu 7% em relação ao ano passado, então há uma perspectiva de melhora, né? A gente está diante de uma gestão federal nova, ainda que com muito obstáculo para atender. Então, a gente tem um valor considerável de FPM e ICMS que ajuda o município. Não obstante a isso, o FPM tem caído, tá? Chegando a 23% de queda. Então, a receita própria nossa, eu entendo que tem que melhorar. É claro que ainda há tempo de fazer algum ajuste, né? O Executivo tem estudos para a gente fazer isso. Está estudando se vai ter algum ajuste, a planta genérica precisa ser mudada, talvez para 2020 não seja possível, porque é um estudo demorado, né, a gente não vai entrar em mérito, mas o município, ele vive praticamente de receita, quantos por cento? Do orçamento da prefeitura, a receita própria de 50 milhões, em torno de 11 milhões é receita própria, o resto é transferência de fundo a fundo, FPM, ICM, tá? Então o município ele tem que ter uma diretriz de crescimento. Temos que buscar isso. Até agora, melhorou alguma coisa ou não melhorou? O que deu para fazer? O que dá para plantar? O que a gente fala é o seguinte, o município ele não pode ficar parado no tempo, achando só que o governo manda. Porque a hora que o governo não manda dinheiro, como é o caso do governo federal, ele não tem mandado dinheiro para a gente. Os governos federais, estaduais também têm retido repasses de convênios. Então, o município, ele tem as obrigações próprias dele, que não tem como você diminuir programas. Você tem que só fazer ajustes, né? E tem as prioridades da educação, saúde, folha de pagamento, encargo patronal, limpeza urbana. São esses 5 pontos que a gente detalha. Além disso, tem o repasse para a Câmara Municipal e para a Fundação Cultural. Então, a gente tem que arrecadar para cumprir esses compromissos. Então, o que a gente fala? A LDO, ela não tem que trazer financeiro, né? A parte quantificada financeiramente, né? Mas ela vai falar assim, se a receita não comportar, eu vou parar de empenhar, tá? Então, tem que ter limitação de empenho. Se a receita, se eu tiver uma renúncia de receita, exemplo ainda, que pode ser passada a qualquer momento, até dentro do ano, eu tenho que ter a contrapartida. Por que eu vou ter renúncia de receita? Eu abro mão de, exemplo, de um valor, 5 milhões, mas está sendo compensado pelo aumento do FPM, ou ainda uma receita nova, ou ainda uma obra nova da cidade, ou ainda eu vou relimitar isso a cortar despesa. Cortar despesa onde não é prioridade. Tá? Tem que cumprir os argumentos e as como é que fala, diretrizes constitucionais. Por fim, a gente vai falar o seguinte,
Pode haver mudança, eu quero falar em geral, pode a emenda modificativa, eu posso fazer o quê? Para vocês verem, eu posso modificar, eu posso extinguir, eu posso fazer várias alterações. Então, a lei de diretriz está mostrando um caminho, tá? Se tiver coerência, se tiver dentro da lei, a gente vai atender e vai cumprir. Em linhas gerais, a lei de diretriz, então, ela serve para quê? Só para diretriz, para onde que nós vamos, tá? Eu vou ler a lei de diretriz aqui, alguns aspectos, o que está na lei, tá? Depois alguns anexos para a gente se basear e se fundamentar. Joaquim, você pode citar também as instituições beneficiadas? Eu vou citar aqui na lei. A lei de diretriz também, ela vai encampar as entidades que estão regulares, né, com as prestações de contas e com a documentação, que vão receber subvenção ano que vem. Que eu posso adiantar que é o Instituto Santo Antônio e o Lar São Vicente. Né? Qual o percentual também, por favor? Então, a gente não tem percentual direto, mas eles estão trabalhando para o mesmo repasse, tá? Eu vou dar uma olhada, daqui a pouco tem um balancete, a projeção para esse ano, a gente não deve aumentar muito, ou não aumentar, porque o município, quando ele dá uma subvenção, ele assume um compromisso, mas no mesmo momento que ele assume um compromisso, recurso próprio, porque tem recurso federal e estadual, recurso próprio federal, recurso do Estado e federal, você tem todo um programa para cumprir. Agora, se apertar, o município fala assim, não tem dinheiro para o repasse. É claro que a entidade não vai receber o dinheiro, ou vai ficar a posteriori para passar depois, mas a gente vai avisar a entidade de antecipada. Porque muitas vezes a gente fala assim, em linhas gerais, a entidade merece um aumento. É verdade. O Estado, ele não aumenta o que a gente pede, muitas vezes, mas o município tem a contrapartida dele. Mas não adianta aumentar muito e depois eu não ter condições de sustentar isso. Então, a entidade, ela cria uma estrutura, certo? Um atendimento, amplia, e depois não tem dinheiro. Aí paga, e aí, como é que faz? Então, a gente pensa nesse caso. Mas pode ser que a economia melhore, pode ser que eles encampem algum serviço extra e a prefeitura vai sacrificar um outro setor, uma outra dotação, que não seja educação, saúde pessoal, para fazer o quê? Para atender um pouquinho mais o lar. Porque, às vezes, o lar ou o instituto, às vezes, R$500 por mês para uma entidade é um bom repasse, tá? Mas a gente tem que fazer o que pode. E nada impede também que isso seja revisto até o final do ano, ou no começo do ano que vem, ou durante o ano que vem, tá? Então, a lei de diretrizes, ela, cumprindo o que dispõe a Constituição Federal, e a lei orgânica e a lei 4.320, além da lei de responsabilidade fiscal, ela vai estabelecer diretrizes orçamentárias, ou seja, parâmetros para a gente elaborar o orçamento para 2020. Tanto da administração direta quanto indireta. Então, compõe a lei orçamentária a Prefeitura, né, o Instituto de Previdência, e, no caso, a Fundação Cultural e a Câmara também. Vocês receberam os anexos e a lei também, então tem toda uma demonstração de anexos de metas fiscais, estrutura, né, os departamentos que existem, né, as diretorias, né, depois vocês têm lá a política de pessoal, que a gente vai fazer o que pode, que no momento, eu já quero adiantar, nós já atingimos o limite prudencial, porque a Receita, ela deu uma retraída, tá? E isso aí tem reflexo por efeito de percentual, tá? A gente pode falar que, quando a gente assistiu o ciclo de debate do tribunal, que foi no dia 14 de junho passado, até o diretor dessa casa estava lá também, tinha outros prefeitos, nós temos que fazer um trabalho de gestão, tá? Trabalho de gestão. E a gente é técnico, a gente fala até assim, tem a política, a gente vê que tem a política, mas a gente tem que ver a parte de gestão, porque a gente está preocupado para fechar esse ano. Vamos fechar esse ano. Não vamos pensar em 2020, 2021, sem pensar esse ano, na realidade desse ano, para fazer as coisas com cautela. Depois está definido aí o que é um programa, né? Um exemplo, programa é um conjunto de instrumentos de organização e ações governamentais planejadas e necessárias para alcançar resultados finais. O que eu quero? Eu quero atender a praticamente 100% de alunos, ou 100% de vacinação. Eu tenho todo um programa na saúde, na educação, para atingir essa meta. O artigo 2º, eu vou citar assim, esse é o artigo 1º, né? O artigo 2º, então, ele vai definir o que é programa, o que é projeto, né? O que é atividade. Para vocês verem que atividade são as despesas comuns, né?
de maneira contínua. Ou seja, folha de pagamento, vai ter. Pagamento de precatório, vai ter. Pagamento de combustível, vai ter. Então, despesa contínua. Agora, no projeto, são coisas que eu já quero incrementar. Ou seja, eu quero fazer uma escola, eu vou fazer uma quadra. Isso já são projetos, são coisas mais de investimento. O custeio é o básico. No artigo 3º, a gente fala lá do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O que a gente tem feito aqui, né, o executivo de 4 em 4 meses, avaliando, né, estou cumprindo, não estou, está sob controle, a gente fala muito, está sob controle, mas quando a gente fala está sob controle, é um passo em falso, a gente pode se perder. É como na vida da gente, está sob controle a minha economia, está sob as coisas em casa, mas num descontrole você acaba se perdendo. Aí vocês vão falar assim, mas pode sobrar dinheiro até o final do ano. Nada impede que sobre dinheiro, mas esse dinheiro vai ser empregado no ano seguinte em ações diretas para a coletividade. O que não pode é, muitas vezes, você, como é do particular da gente, você ir gastando a contento, porque o município ele tem uma receita prevista e uma despesa já fixada. Então, na casa da gente também é assim, eu quero comprar um carro, mas se eu ver que não dá para comprar o carro, a receita não está comportando, eu não tive aumento, ou tive redução de salário, eu vou ter que me adequar. Não dá para comprar carro zero, comprar o carro usado. Essas coisas a gente vai adequando, como é na vida da gente, o orçamento particular. O artigo 4 fala da elaboração da LOA, da lei orçamentária, para falar dos riscos de afetar as contas públicas. Eu posso ter um risco. O que é o risco? É um exemplo claro de risco fiscal. O FPM está caindo. A gente não contava com isso. Vai ter equilíbrio? Vai melhorar? Não sei. Mas é um risco que, no primeiro momento, a gente está estudando lá. Você vai tomar algumas medidas. Algumas medidas de quê? De retenção, de limitação de empenho. A gente já conversou lá. Tem muito contrato empenhado pelo total. A gente vai ter que começar a economizar. Não deixar de executar o contrato, mas executar ele com cautela, na necessidade extrema. Se a gente acompanhar até o governo federal, ele também fez as limitações dele. A gente sabe disso, do governo do estado. E a gente tem que fazer o papel da gente também, tá? Porque, infelizmente, a população, ela merece tudo do bom e do melhor, entendeu? Merece, a gente tem que incrementar, mas como é na casa da gente, eu quero dar o melhor para o filho, a gente quer dar o melhor para a família, mas eu tenho que ter cautela. Eu não posso também prometer e nem fazer empréstimo bancário para atender uma satisfação momentânea que eu sei que vai me complicar lá na frente. Depois, no artigo 5º, os passivos, o artigo 6º, a proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e despesa. Ela não pode tratar de outro assunto, a lei orçamentária, de que seja receita e despesa. Ela não pode falar de nenhum outro assunto, tá? Então, esse é o nosso caminho, ela não vai falar. Depois eu tenho o artigo 7º, as metas previstas para a elaboração da lei orçamentária, eu vou ter que verificar o quê? Aumento vegetativo. Eu tenho um crescimento normal, então o orçamento no primeiro momento, ele vai subir em torno de 5%, entre inflação e crescimento. Módico, devagar, com cautela. Se eu arrecadar mais, eu vou gastar mais. É o que acontece na casa da gente. Se eu ver que não vou arrecadar mais, não adianta eu fixar coisa que eu não vou arrecadar, tá? Se o crescimento ano que vem, o FPM, a indústria começar a crescer, eu vou ter mais FPM, eu vou ter mais ICMS. Isso aí vai me ajudar, tá? Como aconteceu em outros exercícios, bem como ano passado. Por ano passado eu tive uma receita, juntamente com o IPMP, mas só a prefeitura, ela arrecadou entre convênio de capital, receita de capital e custeio, praticamente 6 milhões a mais. Opa, eu orcei um valor de 63, cheguei a 69 no município. Que bom, que bom. Isso é muito bom, mas o dinheiro está lá para fazer o quê? Ações para a coletividade, tá? Mas eu podia fazer um orçamento de 70 e arrecadar 69, ou seja, eu ia gastar, às vezes, 70, me comprometer e não ter como arcar com essas dívidas. Então, a tendência a gente vai olhar no artigo 7º, além de índice financeiro, inflação, porque às vezes é chato falar, mas assim, o imposto ele sobe pela inflação, mas os produtos, principalmente médico e hospitalar, ele sobe muito mais. Vocês sabem disso. A inflação está nesse parâmetro, mas os produtos sobem muito mais, né? Então a gente tem que ter essa cautela, entendeu? Não dá para aumentar o orçamento como a gente quer, mas também não dá para a gente ficar como ano passado. Não, alguma coisa vai crescer.
Então, a gente faz toda essa análise. A gente vai ter até setembro para fazer a LOA, para entregar nessa casa de leis, para vocês discutirem, comentarem. A gente vai fazer audiência pública também para isso. Por que aumentou, por que diminuiu. Espero que a gente parta desse princípio que foi programado aqui, tá? Para frente. Incremento da dívida ativa, isso aí já sendo conversado com o prefeito, já conversou várias vezes, inclusive no ciclo de debate foi falado isso, tá? Tem que executar a dívida ativa, tem que criar uma estrutura tributária para a gente dar conta, porque não pode ficar esperando o repasse do governo, o município tem que fazer a parte dele. Bem como criar serviços novos. É claro que é muito bom criar um serviço novo, um novo programa, mas se eu tenho condição, não adianta eu querer me inventar. Se eu tiver receita e me superar a expectativa durante o exercício, eu posso criar, posso ampliar, tá? Então a gente tem que ter, a gente fala muito assim, não fala feijão com arroz com temperinho básico, mas a gente tem que ter cautela, tá? Porque tem que ter uma estrutura para a gente fazer o negócio correto, para a gente não se perder. Quando eu falo a gente, é o executivo, tá? Depois, o artigo 8º, eu tenho uma contingência limitada a 5% da corrente líquida, ou seja, eu tenho uma poupança forçada. Isso aí eu falo muito isso, já falei várias vezes aqui. Então, o orçamento é num valor, mas eu pego até 5%, pode ser 2%, 1%, mas eu tenho um valorzinho lá para uma emergência. Tá? E às vezes eu uso durante o ano, mas o correto é deixar até o final do ano, para me forçar a ter uma economia, uma poupança no final do ano, para mim não me perder. Principalmente porque no final do ano eu tenho 2 folhas de pagamento, que eu tenho a folha normal e o 13º. Olha para vocês aí. Então, não é por acaso que está embutido isso. Eu tenho que ter uma reserva de contingência. Pode acontecer um desastre, um sinistro, uma calamidade, e eu tenho aquela dotação específica para isso, para me adequar à diretoria ou o programa que precisar. Depois eu tenho o artigo 9º, que a gente fala de prioridade dos projetos em andamento. Se eu tenho uma obra em andamento, ou um projeto que a gente fala, ou ainda alguma coisa clara, eu tenho que concluir para criar novo. Eu não posso ficar criando sem concluir outra obra. Ou eu não posso, deixa esse projeto, vamos fazer mais projeto. Eu tenho que concluir o que eu tenho. Essa é a prioridade. Então, o executivo, o prefeito, todo o grupo, a parte financeira da prefeitura, o que a gente falou? Vamos devagar. Se eu tenho obra que vai ainda o ano que vem, eu tenho que priorizá-la em detrimento de uma obra nova. Tá? A lei orçamentária também, ela vai prever parcerias voluntárias. Né? Então, pode ser, tem até a OS, Organização Social Civil, né? Em regime de cooperação, de colaboração. A gente tem aí as ONGs, né? Que a gente falou, o LAR e o Instituto hoje que recebe. Tá? Então, eles colaboram com a gente. Tá? Porque a gente pega o serviço do idoso para tomar conta de idoso, ou ainda fazer um reforço escolar e passa para a entidade. Colabora comigo que eu vou dar o dinheiro para você. Tá? E até dinheiro federal e estadual também vem para isso. Então, então eu posso, entendeu? Então, a gente está falando aqui, vai prevalecer essa parceria com as entidades, tá? Que são de grande valia para o município, porque o município não tem uma estrutura para tomar conta de idosos, né? E nem bem dá aquele complemento que o Instituto dá. A gente não tem essa estrutura. Então, é parceiro. Tá? Ele já tem uma estrutura montada, aí eu ajudo com alguma coisa, cedo alguns funcionários e vamos caminhando, porque é para o bem do município. No artigo 11, as despesas de caráter obrigatório, de caráter continuado, poderão ser programadas para 2020 com um acréscimo estabelecido na receita de despesa. Ou seja, eu tenho uma despesa contínua. Hoje, por exemplo, vou dar um caso bem lúdico, assim, sei lá, ou sólido. Eu gasto por mês, exemplo, tá? 30 mil de energia elétrica, tá? Hoje está previsto, para o ano que vem a gente vai usar a inflação, mas nada impede que aumente. Por quê? Porque se vier bandeira amarela, bandeira vermelha, você tem que não tem como você, então você pode alterar isso, tá? Esse ajuste, tá? No artigo 12, aqui, a mesa da Câmara elaborará e remeterá ao Poder Executivo sua proposta até 31 de agosto. Então a Câmara também vai fazer a parte dela. Ela falou, minha receita é essa, tá? A receita caiu, eu vou ter que ajustar para menos. Ela melhorou, eu vou ajustar para mais. Então, a Câmara também vai fazer a projeção dela também, tá? Com devida cautela, né? Depois, no artigo 13, até dia 30 de setembro, o projeto de lei vai estar aqui nessa casa, da LOA. Aí a gente vai discutir o que aumentou, por que diminuiu, por que aumentou, criou o programa, não criou, entendeu?
nesse intervalo, pode ser que uma entidade nova se habilite no município, seja alterado a LDO e, consequentemente, seja atendida pela LOA, porque é a LOA que vai fazer o repasse pela lei orçamentária, tá? Depois, sabendo que a Câmara tem a parte do 12º, que a gente fala, é sagrado, é legal, tá? Com todo o respeito, chova, faça sol, o repasse, tá? Tem que ser feito, tá? Tem dia, tem prazo, que vocês têm os compromissos de vocês, ou seja, o Poder Legislativo também tem um compromisso dele, ainda que sobre no final do ano ou não sobre, tá? A gente tem que fazer a parte da gente, porque o dinheiro vai ser aplicado no mercado financeiro, né? Isso vai reverter tudo para a Prefeitura, porque é uma parte é um repasse para a Câmara, é um 12º para a Câmara desenvolver. Como acontece em prefeituras grandes, né? O Estado, que as secretarias e as diretorias, elas recebem também esse aporte para fazer despesa de forma descentralizada, tá? Porque eu falo também muitas vezes, a Câmara nada mais é que uma unidade da Prefeitura, só que ela é um poder, como é que fala? É um outro poder, só que ela, como é o Tribunal de Justiça, como é a Assembleia Legislativa, ela não deixa de ser, ela faz parte da unidade do orçamento. Só que a Prefeitura fala, essa despesa, já está comprometida, eu não tenho que discutir, eu tenho que repassar esse dinheiro. E a Câmara vai desenvolver as ações, se sobrou, não executou o orçamento previsto, porque às vezes é o contrário, que a Câmara até pede reforço, tem municípios que acontece isso. Então, o que acontece? Ela vai fazer a parte de execução dela. Então, ela não deixa de ser uma unidade. Só que são poderes independentes e distintos. Só que a gente tem um compromisso, né? Então, a Prefeitura tem que arrecadar, né? E para mandar o 12º. Se a Prefeitura arrecada mais e incrementa a receita, mais ela pode ajudar a Câmara. E se ela tem retração, a despesa da Câmara fica comprometida, né? Não que a Câmara não vai receber mais ou menos. A Câmara tem que fazer o trabalho ideal dela, dar satisfação para a população dos trabalhos dela, desenvolver os projetos, emendas, discutir, acompanhar, fiscalizar. Então, ser parceira do Executivo, né? Além de fiscalizar também, mas contribuir para o município, tá? Ô Joaquim, só para deixar registrado, nos 2 últimos anos da gestão dessa casa foi devolvido o dinheiro à Prefeitura do 10º. Um ano 350 e no segundo 330. Então, essa devolução, muitas vezes eu vejo um lado assim, é uma economia que muitas vezes a Câmara fez, que é valorosa, porque a parte financeira voltou para o município, para a Prefeitura. Isso faz fácil pagamento de férias, de 13º e de despesa de pessoal e outras despesas. Muitas vezes, por orientação, que o Poder Executivo é quem executa, mas às vezes o vereador pede, vê com carinho esse dinheiro para pagar, para comprar um carro novo, ou atender a saúde, entendeu? Muitas vezes a gente atende isso aí. Às vezes, eu não vou falar que é salvação da lavoura, mas muitas vezes ajuda. O município às vezes está apertado lá financeiramente, ajuda, vem um dinheirinho boa hora para a gente, né? Porque a gente tem a parte da gente. Então, mas só para vocês verem, a Câmara também, ela vai gastar com cautela, a gente fala aquela palavra parcimônia, gastar o que deve gastar. Eu não vou gastar nem a mais do que eu preciso, porque esse dinheiro, mais do que da Câmara, é da população, é do poder, como é que fala? É dinheiro público, então eu vou ter que gastar bem, então eu não posso gastar de qualquer jeito, como a gente falava antigamente, não vou queimar o dinheiro para fazer as coisas, para não devolver, né? Então, eu gastei, devolvo, está aí, como se a gente fala, faça um bom uso do dinheiro, como a gente fala, quando a gente devolve alguma coisa para alguém, faça um bom uso, né? E o Poder Executivo, ele é adstrato à política, ele vai fazer a política, não a política de fazer, como é que fala? Ingressar esse dinheiro na Prefeitura, ele vai dispor para atender os trabalhos que ele se acha necessários e prioritários. Agora eu vou falar relativo à despesa com o pessoal. É claro que o município, ele vai também ter aquele primar, ou seja, ter o foco de atender os 54%. Trabalhar para isso. Ele tem que gastar, na verdade, ele tem que atingir menos. 51,30 já é prudencial. Qualquer coisa pode estourar, tá? Então, ele vai trabalhar com isso também, tá? Então, toda a discussão de adequação de lei de salários funcional, ou ainda de aumento, tudo isso vai ser já definido na LOA, o valor é esse. Se tiver condições financeiras de dar aumento, de não dar, tá? De fazer os ajustes necessários, a gente
o executivo vai dar com o maior carinho, mas não adianta criar expectativa, a gente fala muito isso, tá? Vai aumentar a folha ano que vem? Não sei, vamos trabalhar para isso, mas para mim, ter tudo isso, como já foi salientado aqui, eu tenho que ter uma estrutura de arrecadação, eu tenho que ter uma boa arrecadação, uma estrutura, principalmente, espero que faça um ajuste no primeiro momento, que já foi falado com o prefeito, a gente vai fazer a parte tributária e dívida ativa, fazer executar, arrecadar, para você começar a gastar, porque não adianta você falar assim, eu vou contratar, eu vou priorizar, chamar servidor de áreas que a prioridade é tributária, eu tenho que arrecadar, tem que ter uma estrutura para me arrecadar. Eu arrecadando, fazendo esse ajuste, aí eu consigo contratar e colocar ações e serviços para a população. Porque não adianta também falar que vai dar um aumento, ou ainda propor um aumento, e chegar em setembro, outubro, né, exemplo desse ano, ou do ano, e falar, não tem dinheiro. A gente viu a situação do Rio de Janeiro e outras cidades, né, que já estão deficitárias. Bem como cidades do Vale do Paraíba, já com problema de pessoal, o pessoal está estourado. E como fazer? Mandar o pessoal embora? Tomar esse remédio amargo? É complicado, mas se tiver que tomar remédio amargo, que a gente comece a tomar remédio amargo, para não chegar em última hora, ficar, a gente fala muitas vezes, no leite de UTI, ou ainda, criar aquele instrumento que algumas prefeituras criaram, né? Calamidade financeira, ou seja, calamidade financeira, o que é isso? É como se diz aquela palavra, calote, eu vou dar um calote legal. Não existe calote legal, não existe isso. Então tem que ter muito cuidado. Depois, no artigo 15, fala do atendimento à lei fiscal de acordo com a execução orçamentária, né? Então, o município, ele tem colocado, está lá no site de transparência, as receitas arrecadadas, vem aqui, faz demonstração de avaliação das metas fiscais, seguindo a lei fiscal. Como que está? Né? Só para critério de comentário, para me ilustrar, a gente fez aqui em maio o primeiro quadrimestre de 2019, né? E vimos que, em 4 meses, a gente arrecadou 22 milhões e 800, numa receita de 64 milhões. Ou seja, se eu fosse nessa meta, 22 vezes 3, 66. Opa, vou arrecadar mais. Mas não é isso que acontece. O IPVA são 3 meses. O IPTU também tem um prazo de validade, a gente fala isso. Então, por isso que eu tenho que fazer esse acompanhamento, tá? Então, quando a gente fala assim, nossa, a receita está tranquila, a gente vai tirando, a gente fala as fotos, devagar. E de 4 em 4 meses vem aqui na Câmara e fala, estamos sob controle, não dá, segura. Não estão segurando. É claro, se chegar uma receita boa, é como ganhar numa loteria. Vem um dinheiro extra, aí você vai gastar. Mas se não vier e você perder o emprego, ou ainda tiver aquele corte da famosa, a gente brinca, hora extra, não tem hora extra. Poxa, aquela hora extra lá o cara ganha, por exemplo, R$2.000, era R$200. Olha para 10%, parece que não é nada. Então, o município também, ele vê esse lado, tá? Ele acompanha tudo isso, tá? Se o negócio aperta, vamos apertar, tá? Mas com cautela também. Eu não posso apertar meu salário e deixar de comprar comida, tá? Mas deixar de andar de carro todo dia eu posso, ou deixar comer uma jantar fora ou almoçar fora, fim de semana, dá para cortar. Então, eu vou ter que ver onde que eu posso mexer, porque aluguel, escola dos filhos, se o filho está na escola particular, se eu tiver que cortar, eu vou cortar. O município não é diferente, tá? O orçamento não muda nisso. Depois, falo da limitação de empenho. Olha para vocês verem, eu tenho que parar de gastar. Ainda que, com todo o respeito, a loja me ofereça lá em 10 vezes, de R$70, são R$700 para me pagar durante o ano que vem. Mas 70 não é muito pouco. Mas quando eu vejo, eu estou com 4, 5 carnê, para não falar 10 carnê de 70. Eu tenho 10 carnê de 70, já não é 700, já vai para 7.000. Olha para vocês verem. Então, a facilidade existe, mas você tem que ter cautela. Então, a limitação de empenho, não vou gastar, vou parar de gastar. Eu tenho que ter essa autodeterminação. Depois, vou falando também assim, o município, ele não tem como ele limitar alguns serviços, cortar alguns serviços que são essenciais. Saúde, educação, não dá para mim cortar. Alguns setores, com todo o respeito, o esporte, a cultura, o turismo, ainda que a gente não queira, mas é uma coisa como na vida da gente.
Eu vou deixar, às vezes, de ir no cinema, tal, mas eu tenho que ter comida em casa, ou eu ainda tenho a minha empregada, ou ainda pago meu aluguel em dia. Então, o município também ele não pode fazer, vou cortar tudo 10%, eu tenho que ver onde eu posso. Um vai cortar 5%, um vai cortar 40%, um 50%, um vai cortar 90%. Cada caso é um caso. Bem mesmo, bem como. Dá para contratar uma outra empregada, não dá, vou ter que mandar a empregada embora, é assim que funciona. Depois, eu tenho, em seguida, o artigo 17, que vai falar da execução orçamentária. Aí vai tratar daquele dispositivo de suplementação. 17%. O Estado de São Paulo, ele trabalha com a margem de entre 17% e 20%. Mas 17% é pouco ou é muito no orçamento? Ele depende muito, agora a gente fala muito isso de planejamento. Se eu tiver um bom planejamento, eu uso 2%. Se eu tiver um mau planejamento, preciso de 30%. Esse é o parâmetro. Não é bem a inflação. É claro que a inflação, se a inflação aumentou a receita, se aumentou a receita a inflação de 5%, opa, eu tenho 5% já assegurado para me aumentar meu orçamento, sem depender exclusivamente de determinação, de autorização da Câmara. Eu já sou livre para isso. Então, é muito ou é pouco? Depende do acompanhamento, tá? Aí eu vou fazer um detalhe aqui. É como a gente sair para fazer compra com um valor no bolso. R$100, dá para fazer a compra? Dá. Chega lá, precisa de 110. Eu tenho que ligar para alguém, entendeu? Ou não levar aquela despesa, ou não fazer aquele trabalho. A prefeitura fala, esse trabalho eu não posso fazer. Exemplo, não é isso, mas a critérios gerais. O município participa do Bolsa Família, mas tem a parte de contrapartida. Eu vou ter que cortar Bolsa Família. Ou cesta básica, alguma coisa tem que fazer. Agora, se melhora, então, o 17% ele seria uma margem de movimentação. Agora, tudo isso, senhores vereadores, que a gente está nessa casa também para isso. Vocês acompanham o balancete, analisam, né? Vocês têm contador aqui, a gente também está à disposição. Por que mexeu aqui? Por que não mexeu aqui? A gente tem tudo isso para esclarecer. Por que mexeu? Não, para pagar pessoal. Aí... pessoal, aí vai pagar um precatório, aí não tem como discutir. Não, porque eu quis. Opa, porque, entendeu? Então, tem que como acompanhar, sabe, presidente? Não tem como a gente, quando a gente fala esconder nada, está tudo no claro, tá? Então, eu falo, não, mas 17 tá bom, o Estado dá isso, o Estado de São Paulo, que eu entendo que é um Estado rico, sério, bem estruturado, é 17. Mas eu não sei, até eu tenho que fazer essa avaliação. Quantos por cento eles têm gasto de 17? Será que eles gastam 10, 12? Será que eles gastam 30? E sempre estão pedindo mais? Não sei. E é uma questão de planejamento. Não é só de inflação. Inflação também compõe. Dos 17, ainda sobra 12. 12 é razoável? Uma margem de 10%? Eu já falei nessa casa de leis, não quero entrar em mérito, mas teve uma lei orçamentária, de anos anteriores aqui, que falava que o limite era o valor do orçamento. Daí também é muita coisa, né? É 100%. Daí não dá, né? 100% fazer o que você quer? Aí, sem critério. Eu penso assim. Mas muitas vezes, a pessoa fala assim, mas vamos deixar de que tá? Não, vamos aumentar? É difícil aumentar. Porque o executivo, ele sabe as necessidades dele, aonde ele pode chegar. Depois, eu venho aqui, fica autorizado o executivo a realizar a operação de crédito. Tá? Mas mesmo com autorizado por intenção de receita, é passado nessa casa de leis para discutir. Vocês sabem disso. É feito um projeto de lei para contrair o empréstimo. Promover alterações no projeto da LDO. Nada impede que eu faça alteração, tanto financeira como um programa novo. Essa aqui é a diretriz. Eu vou pegar o programa que está da LDO, do PPA, por ano que vem, para 2020, vou dar um exemplo, está lá, eu posso tanto incrementar mais como diminuir. Eu tenho 2021, eu posso antecipar um programa de 21, entendeu? E retardar um programa de 20 para 2021. Nada impede. Tá? Está elencado no PPA, no planejamento geral, de 4 anos. Tá? Depois, como disposição final, no artigo 19, o Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo para o desenvolvimento na área de saúde, educação, sociais, mas toda essa autorização prévia que a gente está demonstrando aqui, muitas vezes, ou obrigatoriamente, vem para a Casa de Leis. Como é que a Prefeitura vai celebrar um convênio sem autorização legislativa?
entendeu? Então a gente está de antemão, falou, a gente vai poder fazer. Então, mas vai vir para casa para fazer a lei. Porque não é só assinar um convênio e está tudo certo. Não, a Câmara também ela tem que fazer a parte dela, bem como fiscalizar, como acompanhar os convênios. Depois, o projeto de lei foi falado, as entidades, a estrutura orçamentária está aí, como vocês estão vendo, os programas, né, na folha 8, as gestões voltadas para cada área, tá? Depois eu tenho a estrutura, executiva, a Câmara, gabinete do prefeito, educação, né? E as entidades elencadas para receber. Hoje elas são regulares, tá? É o lar e o instituto. Pode aparecer uma entidade? Pode aparecer outra entidade. Para mim falar em linhas gerais de valores, o orçamento para esse ano do município é 64 milhões. Para o ano que vem, a gente está projetando 68, tá? Pelos cálculos de arrecadação que a gente está trabalhando. Pode ser que diminua, a gente espera que aumente, tá? Então, o orçamento prévio vai ter uns 68 milhões, o município, tá? Está 64, então está dando 3 alguma coisa, 4% no máximo. É o que a gente vai passar para cada entidade, tá? O Instituto de Previdência é a receita própria dele, né? Então, a gente não está criando muita expectativa. É claro que pode ser que até dia 30 de setembro a gente tenha uma realidade mais favorável no mercado financeiro, que a gente possa ir para 70, tá? Porque as despesas nossas, a demanda, como é na casa da gente, ela precisa de 100. Eu falo muito isso. Como já falei várias vezes aqui, a gente fala com esse trocadilho, né? A pessoa fala assim, você ganha bem, eu ganho mais que eu mereço e menos que eu preciso. Ou seja, a gente precisa de mais, mas eu não consigo arrecadar, então, né? Ou eu tenho uma limitação, ou ainda, preciso incrementar mais. Só para critério de comentário, de instrução, né? O ano passado, o município, ele orçou 60 milhões 328 mil. Então, do IPMP era em torno de 9 milhões, tá? E arrecadou 69. O município arrecadou 9 milhões a mais. Tanto de receita de tributos, como receita de capital, de convênios também, né? Aí vai falar assim, mas e o município? No conjunto, ele gastou 61.900, 62. Opa, então teve superávit. Lembrando que mais da metade desse valor de 7 milhões de diferença é do Instituto de Previdência. Tá? Então, o Instituto de Previdência hoje está bem estruturado para garantir a aposentadoria e as pensões dos servidores municipais. Também localizei o balancete, que a gente está nos últimos detalhes, já que hoje é dia 2 de julho, a gente está nos últimos detalhes, né? O balancete do mês de junho, tá? Ele está, cadê aqui? Vou localizar aqui. No geral, eu estou com déficit de 1.152.000, o município, tá? Aí você fala assim, nossa, mas tudo isso, claro que o IPMP também, ele tem as arrecadações, pode ser que entre em julho, então, já não estou do jeito que eu queria, entendeu? A receita lá de abril, que estava bonitinha, né? Opa, agora já estou. Por quê? Porque entrou maio e junho, já não tem IPVA, o FPM tem caído, então isso aqui é um alerta, opa, cuidado, isso já é um alerta, de novo, não finalizamos, tá? Talvez o repasse do FPM, agora que entrou no final do mês, dia 30, a gente consiga equilibrar. Mas a gente não tem muita perspectiva, não. Então, para você ver, está justo. Entendeu? Eu estava bem na fita, agora estou caindo. Então, por isso que tem que acompanhar. Esse retrato vai ser passado aqui em setembro, quando a gente fechar agosto. Mas isso aqui já é um alerta. Meio ano, eu já tenho que me comprometer. Opa, minha receita não está do jeito que eu estou. Entendeu? Porque esse ano, como é mudança de governo federal e estadual, muitos repasses de convênio, a gente está tendo dificuldade de transferência. Vocês sabem disso. Aí o FPM tem caído. Chega a 23% a 25%. Isso tudo reflete aqui. Tá? Só para ilustrar também, o ISS, nós orçamos 7 milhões e 200 para esse ano. Então, era para receber em 6 meses, 3.600. Tá? Arrecadamos 3.500. Então, já tem defasagem ali, tá? A gente não sabe como é que estão as obras, deu uma paralisada lá. Então, para vocês verem, o ISS, que já chegou a ser 10 milhões, 20 milhões, a gente viu com cautela,
né? São as obras, né? Por isso que a gente fala com o prefeito, fiscalizar a parte tributária, dar estrutura, cobrar dívida ativa, para você melhorar essa receita, tá? Não sei hoje, mas a dívida ativa nossa deve ultrapassar 20 milhões, né? O que é plausível? Executar, fazer uma benécia, renúncia de receita, tem que fazer todo esse estudo, tá? Para a gente dar conta das despesas. Lembrando que a gente tem 2 folhas no final do ano. Quantas despesas? Se eu arrecadei em 6 meses, o município arrecadou, a gente está falando em critério geral, tá? 30 milhões e 900, 31 milhões, tá? No orçamento de 64, praticamente a metade, né? E não executei tudo, porque tenho o 13º, eu já empenhei 38,300. Então, a minha empenhada está dentro da receita. O que eu arrecadei está sob controle, tá? De novo, a receita deve cair? Pode cair? Pode. Então, eu já estou no limite, então eu estou equilibrado. Então, quando a gente fala assim, como é que tá? Dá para comprar? Dá. Vamos com cautela. Hoje está bom, mas amanhã já não sei mais, porque a receita está caindo. Se a receita cair, como ela tem caído, a minha despesa, se eu tiver já comprometido, ou seja, eu comprei e o produto está entregue, está aqui, ó, produto aqui, eu já tenho que pagar. Agora, se eu comprei o produto, mas o cara não entregou, falou, espera aí que eu não sei se vai dar para mim comprar tudo isso aqui. Talvez eu compre, exemplo, né, de 10 folhinhas, eu compro só 1 ou 2. Então, é despesa liquidada. Agora, a despesa está entregue. Agora, folha de pagamento, encargos patronais, repasse para a Câmara, para a Fundação Cultural, o repasse, a despesa com limpeza urbana, aplicação constitucional, saúde e educação, eu não tenho que falar assim, não vou fazer. Eu tenho que cumprir meus percentuais constitucionais, bem como repassar para a Câmara e para a Fundação Cultural. Eu não posso cortar aí. Eu vou cortar onde? Fazer uma economia do combustível, de novo, com prioridades, saúde, educação e limpeza urbana. Eu vou começar a fazer economia onde eu puder, tá? Fazer economia até mesmo, a gente fala muitas vezes, é chato falar de hora extra, entendeu? A gente tem que ter meios. Agora, o que eu não posso é chegar na saúde e falar, não tem mais combustível para a saúde, nem para a educação, nem limpeza urbana, isso eu não posso. Então, a gente tem que olhar com critérios o que pode. Não quero prejudicar programas sociais? Não quero prejudicar programas sociais, mas eu posso estabelecer parâmetros. O executivo tem que estabelecer parâmetros para ele compor, para chegar no final do ano e falar assim, mesmo que pague a folha de dezembro em janeiro, mas eu tenho dinheiro em caixa. O que eu não posso é chegar em outubro, novembro e ficar apertado e falar, não tem dinheiro. Poxa, a gente trabalha, a população trabalha, né? Não é para ganhar super bem, como deveria, né? Trabalha para ganhar o sustento mensal. É claro que eu quero ganhar mais, eu quero que a gente dê aumento, a gente podia dar aumento, mas eu preciso ter recurso para isso, recurso financeiro, né? Agora, já pensou você ganhar aquela continha sua do mês, aquela continha, como diz, dinheiro contadinho, e falar assim, acabou, não tem, entendeu? Porque você vai ganhar mais, vai criar uma estrutura melhor, claro, vai. A gente fala muitas vezes, isso é uma coisa matemática, até você ganha mais, você ganha um percentual de, exemplo, R$200 de hora extra por mês, um servidor, aquele dinheiro ele vai incrementar alguma coisa. Ele vai comprar uma mistura melhor para casa, uma comida, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Só que na hora que aquilo acaba, ele vai voltar à realidade. Então, esse é o percentual que a gente fala, a perspectiva que a gente fala. Não adianta criar expectativa. Vamos devagar. Com o alicerce bem fundamentado, a gente vai caminhar. E a gente fala assim, muitas vezes, para finalizar, a gente tem que falar o correto. Esse é o bom combate. Cobrar quem tem que cobrar, exigir tem que exigir. Esse é o bom combate. A guerra e a batalha não é fácil ganhar. Muita gente não vai nem ver vitória nem na guerra, nem na batalha. Mas se eu sou um bom combatente, a gente fazer um bom combate é uma obrigação de todos. E buscar a plenitude, que a gente já falou várias vezes aqui. A gente quer o melhor possível. É claro que não vai atender a satisfazer todo mundo, mas o município tem que fazer com cautela e responsabilidade. Eu agradeço a atenção, primeiramente. Estou à disposição aqui para algum esclarecimento que se faz necessário. E agradeço essa oportunidade de dar essa transparência, né? Além de requisito, como é que fala? Obrigatório, legal, mas não é só o requisito obrigatório legal. Você tem documentos e instrumentos que vocês podem analisar e questionar. E me coloco à disposição nesse momento aqui e também na prefeitura, alguma coisa que precisar de algum esclarecimento, a gente está à disposição. Muito obrigado. Uma vez encerrada a discussão da matéria, declaro encerrada a audiência pública da LDO.
entendeu? Muito técnico, né? É altamente uma coisa, estudo, cara. Agora, hoje, quando falou na rádio, que a indústria ano passado cresceu 7%, opa, alguma coisa tá vindo. Porque cai para todo mundo, entendeu? Deixa eu agradecer Ô, Joaquim, só os dois são cadastrados para receber. elas estão legalizadas, Oriente. Só os dois? Porque existe todo Tem pedido de algum outro, não? Não, sabe? não. Não tem. A maré, como é que é? A maré azul, como é que é? Franco lá? Então, eles têm que cumprir todos os requisitos. Amarelo. Amarelo. Ele não Sabe que conseguiu. tem todo um requisito. Sei. Que não é a gente, A o folha órgão hoje- regulatório do terceiro A folha setor. hoje está em quanto? Ela está em 52. Ela já ultrapassou o percentual. 52. Eu estou finalizando o levantamento lá, entendeu? Então com todo respeito, não é que eu quero deslize, mas qualquer coisinha, por isso tem que ter receita líquida, receita arrecadada, tem que arrecadar. Essa previsão de aumento aí vai sair da onde? Então, a previsão é aquela história. A previsão de aumento, a gente tem uma diretriz que a gente pretende que a receita aumentando, tá? Que eu cheguei a trabalhar com 47, 49, daqui a pouco vai para 52, porque a receita cai, a receita corrente líquida. Mas é ISS, principalmente, o aumento dela? Não? Também, na FPM. A FPM é um carro-chefe, entendeu? O FPM, pra você ter uma ideia, a gente está falando aqui, mas vocês estão ouvindo, né, vereador? Só para o FPM, para você ter uma ideia, ó, quanto que é o valor do FPM? Vocês têm... É proporcional ou não? Não, esse FPM, O ITR. não,